E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu sou um super youtuber e tô falando super diferentão. Não, mentira, só quero que vocês prestem atenção em mim. Espero que esse vídeo os encontre bem, espero que seus familiares estejam bem também. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os fenícios, tá? Depois dessa vergonhinha no começo, vamos para a parte que tanto é importante para nós. Quem eram esse povo? Quem foi esse povo tão importante nesse período da antiguidade? Os fenícios, para que a gente possa entender mais sobre o povo e essa civilização da antiguidade, a gente tem que se tocar e lembrar, e essa é uma dica que eu vou dar para vocês, quando esse assunto aparecer em algum processo seletivo que vocês precisem fazer, os fenícios, lembrem-se principalmente desse slide que eu estou colocando aqui. Ele pode estar escuro, ele pode estar ruim de enxergar. Tem gente que não gosta de slides escuros assim, mas eu logo coloquei ele, fiz dessa forma, preparei dessa forma, porque eu acredito que seja importante e que vá ajudar na lembrança de vocês sobre esse povo. Quem são os fenícios? Fenícios são aqueles que têm essa palavra, na verdade, qual a origem dessa palavra? Ele é um termo que tem a designação da cor púrpura. Essa mesmo que está aí. Essa cor, ela foi um corante muito utilizado, esse tonalizante, foi muito utilizado por nobres na antiguidade. E essa parte que eu quero que seja importante para vocês e prestem bem atenção. Quando eu falo nobres na antiguidade, não são os sufetas, ou seja, aqueles mercadores, os nobres das cidades-estados cidades-estados fenícias. Eu quero que vocês entendam que são vários nobres ou nobres de inúmeras civilizações, inúmeros reinos ou impérios do período da antiguidade. O que isso tem a ver? Por que eu estou pedindo para vocês prestarem atenção principalmente nessa parte? Porque essa distribuição da cor púrpura por vários nobres de várias civilizações na antiguidade nada mais remete a uma sociedade fenícia que utilizava e utilizou-se muito do comércio, ou seja, o comércio, a atividade comercial foi a economia mais importante dessa civilização e remete, claro, a uma cor, remete a um tonalizante do próprio nome dessa civilização, dos fenícios. Certo? Antes de mais nada, a gente tem que entender que eles fazem parte, ou seja, não só fazem parte, mas têm origem na região da Palestina, certo? Onde hoje é o Líbano, e as regiões de onde os fenícios se povoaram e se sedentarizaram ou se fixaram, ela está muito ligada e ela está voltada ao Mediterrâneo, ou seja, ao mar Mediterrâneo. O que isso quer dizer? O que isso faz sentido? É que essas várias bolinhas vermelhas foram várias cidades-estados, várias uniões de organizações humanas que se estabeleceram na região e que tinham à sua frente um grande mar, uma grande região de comércio do período da antiguidade, certo? Uma coisa que é importante lembrar sobre os fenícios. Claro, eles tinham origem semita. Eu esqueci de falar isso, mas essa é a origem deles, tá? A origem semita, civilizações com origem do Oriente. Eles viviam numa geografia, numa região com terras inférteis e, claro, uma geografia a partir de uma atividade comercial. O que isso quer dizer? Como essa geografia, essa região, o solo onde os fenícios estavam localizados, ela era infértil, ou seja, tudo que era plantado, o pouco que era plantado, não gerava grande quantidade de alimentos para manter essas populações, manter essas cidades-estados. A atividade marítima comercial se tornou muito importante, se tornou muito a mais necessária por esses povos, pelos fenícios. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu falo para vocês que a região em que eles se localizaram está voltado ao mar Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo vai ser a região, a localidade que será feito o transporte desse comércio, o transporte desses produtos tão
produzidos ou comercializados pelos fenícios, tá? Então, a atividade marítima comercial, ela se sobrepôs à agricultura. Por quê? Por causa das terras férteis. Lembrando que os fenícios são aqueles que são lembrados, sim, pelas grandes embarcações imponentes que enfrentavam o mar Mediterrâneo e entregavam esses produtos. Quando a gente, provavelmente a professora Amanda vai falar sobre as grandes navegações, mas portugueses e espanhóis utilizaram dos barcos, e não só dos barcos, mas da tecnologia marítima dos fenícios para construir suas embarcações, suas caravelas. Além disso, os principais produtos que eram comercializados pelos fenícios eram vinho e azeite, porque a região de terras inférteis para vários tipos de alimentos, elas eram férteis sim e davam bastante uva e olivas, eram oliveiras, né? Então elas eram o vinho e o azeite, ele era produzido e comercializado pelo mar Mediterrâneo com outras civilizações. Além disso, objetos de cerâmica, ou seja, esses objetos eles eram produzidos e também comercializados. Além disso, metal e vidro. Como essa civilização comercial ela dependia muito das atividades de trocas de produtos, ela foi necessária e necessitou muito do Mediterrâneo. Então o Mediterrâneo foi uma região, foi um mar que expandiu muito a civilização. Além disso, ela é uma região de entrada de produtos, de saída de produtos e também de entrada de produtos. Ou seja, vários produtos que os fenícios traziam também das localidades onde eles trocavam esses produtos comerciais. Então a região da Palestina também recebia esses produtos e os fenícios distribuíam, principalmente pela Mesopotâmia, pelo Egito, mas distribuíam para as regiões onde eles estavam localizados. Tá? Então, essa atividade comercial ela não é só feita e levada pelos fenícios, ou seja, os produtos produzidos pelos fenícios eles não são apenas levados e comercializados, eles também são trazidos pelos fenícios que comercializavam com civilizações a seu redor, civilizações vizinhas aos fenícios. Outra coisa que é importante lembrar, qual foi a organização política dos fenícios? Ela foi um grande império, um grande reino? Não, são cidades-estados, ou seja, pequenas cidades com os seus líderes, com as suas leis, com as suas fronteiras, certo? Mas que não chegaram a ser dominadas durante a ascensão dessa comercialização e não chegaram a ter um líder único, ou seja, não tiveram um poder centralizado em apenas uma capital. Eram pequenas cidades que faziam esses comércios, certo? Faziam essas trocas comerciais. Quem foram os líderes? Alguns reis, mas quando eu digo reis, são reis dessas pequenas cidades, por isso a gente está falando, são estados independentes, com suas leis, com sua religião, com suas fronteiras, com o seu território, com o seu líder, mas esse líder é apenas dessa cidade, certo? Então ela é um estado com o tamanho de uma cidade, ou seja, tem todas essas características com o tamanho de uma cidade. Então, alguns reis dominavam essas regiões e, além deles, alguns sufetas, que também são conhecidos como os nobres, aqueles que dominavam o poder político das regiões. Quem eram eles? Principalmente mercadores e os artesãos livres. Os mercadores, quando eu falo dos mercadores, eu falo daqueles que tinham o domínio dos barcos, aqueles que eram os donos dos barcos que faziam esse comércio. Tá? Então, a organização política dos fenícios é sim a partir de cidades-estados, da mesma forma que a Grécia. Tá? É importante lembrar que a região dessa saída para o mar Mediterrâneo, ou as regiões dessa política, dessa civilização comercial, ou dessa organização política dos fenícios, ela é feita a partir de feitorias, que são pontos de escoamento de mercadorias no litoral. Ou seja, como eu falei para vocês, essa civilização ela recebia e também enviava muitos produtos. Então ela funcionava a partir de feitorias, pontos que estavam perto da praia, perto do mar, que recebiam e enviavam produtos, certo? Então esses pontos de escoamento. Como
o mar Mediterrâneo era uma região de grande utilização dos fenícios, é importante lembrar que os fenícios eles passaram a se expandir e se enviar, e passaram a crescer as suas cidades e crescer ter uma expansão da sua civilização, das suas culturas, a partir principalmente do Marrocos e da Espanha. Então essa expansão dessas cidades-estados, como falo para vocês, não teve um império unificado, mas a expansão dessas cidades-estados, elas ocorreram por várias regiões que são banhadas pelo mar Mediterrâneo. Então elas chegaram até o Marrocos e até a Espanha, como vocês podem ver no mapa, certo? As rotas comerciais elas se davam a partir das regiões que são as praias, ou seja, regiões que tem o mar Mediterrâneo banhando elas, certo? E que ela vai se dar a partir da Ásia, parte da África e também parte da Europa. Essas rotas comerciais elas passaram a entrar em grande conflito com o Império, na verdade, a República Romana, com Roma. E a origem de Cartago, ou seja, daquela cidade-estado com tanta influência no mar Mediterrâneo durante o período de ascensão romana e que vai entrar em conflito com os romanos, tem origem fenícia, ou seja, Cartago ela é uma cidade-estado com origem fenícia e que também tinha muita influência no mar Mediterrâneo. Então, quem foi Cartago? Uma forte rival dos romanos durante o período das guerras púnicas, certo? Tem que ficar claro isso para vocês, beleza? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato e um abraço para todos. Até mais. Não deixem de ficar em casa.